e cultural, determinados pela sociedade e são dinâmicos. Isso é bem compreensível. Quem tem mais de 50 anos, nesse século, já deve ter percebido essa mudança. Ou seja, na década de 1960, 50, 60 até 70, por exemplo, usar brincos era um apetrecho típico de mulheres. Então, aquilo era caracterizado, era aceito para o sexo feminino. E usar calça, por exemplo, era um apetrecho típico, específico do sexo masculino. E nós vemos que isso foi mudando. Então, hoje, homem usar brinco não mostra mais o que naquela época, em 1950, mostrava, seja um homem que queria ser mulher, um homem afeminado, etc. E a mulher que usa calça, a mulher que corta cabelo, curtinho, também não é mais considerada uma mulher que quer ser homem. Então, muda, é muito dinâmico essas caracterizações sociais e culturais. Então, isso é gênero. Então, gênero é o que eu atribuo como característica para um determinado sexo. Diante disso, quando nós nascemos, nós somos doutrinados, nós somos educados, nós somos orientados a praticar, a vivenciar aquelas etiquetas, aquilo que está na etiqueta, ou seja, os nossos papéis. E, em determinado momento, de tanto papai, mamãe, quem nos cuida, está nos apresentando, está nos educando dessa forma, nós terminamos nos identificando, independente do sexo. Isso significa que, se um menino nasce macho, mas é educado como fêmea, como mulher, questões culturais, ele pode se identificar como fêmea, como menina, e vice-versa. Então, identidade sexual ou de gênero é quem acredita ser. Depende da educação recebida. A referência biológica, ela é importante. Em algum momento, as pessoas vão se identificar, vão observar que aquilo que tem está condizente com aquilo que aprendeu a ser ou não. A referência biológica é importante, porém não é suficiente. Quer dizer, se de repente a pessoa é macho, nasceu macho, XY, e aprendeu que ele era menina e se identifica como menina, quando ele perceber que o que ele tem não são construções anatômicas de menina, ele pode rejeitar o próprio corpo, o que fundamenta a transgenericidade. E vice-versa, assim com as mulheres. Um outro componente importante que compõe a nossa sexualidade é o nosso aprendizado. Desde que estamos na barriga da nossa mãe, principalmente a partir do momento que nós nascemos, essa nossa adaptação com o meio, nós vamos aprendendo a gostar ou não gostar, isso é bom ou é ruim. E isso vai desenvolvendo, isso vai sendo gravado na nossa mente, constituindo o que nós chamamos de desejo. E isso é imutável. Então, orientação do desejo sexual, isso voltado para a sexualidade, é quem nos atrai afetiva ou sexualmente. Então, quem me atrai? Quem eu olho e sinto desejo? De modo que a orientação do desejo, ela é subjetiva. Somente você sabe. Você manifesta se quiser.
Mas a orientação do desejo é aquilo que você sente. Então, quem te atrai? Não é opção. Opção é você, então, decidir, vou manifestar ou não vou manifestar. Isso é opção sua. E, de repente, você pode manifestar algo que não é o que você deseja. Isso também é opção. Desejo é espontâneo, não é influenciável. Então, eu mostro sempre para os meus alunos, porque isso nos deixa, às vezes, algumas dúvidas. Ah, não, mas como o desejo... e aí entra uma série de questões relacionadas à orientação do desejo sexual, e erroneamente se ouve pessoas, inclusive pessoas bem diferenciadas, pessoas catedráticas, dizendo que ele optou por ser isso, ela optou por ser aquilo, a homossexualidade é opção, a heterossexualidade é opção, etc. Não, isso não é opção. De modo que, eu sempre ilustro para os meus alunos, por exemplo, você aprendeu a degustar doces, você adora chocolate, você ama chocolate, você deseja, pensa em chocolate, você deseja. Chega um determinado momento da sua vida que você descobre que, por alguma razão, você não deve usar chocolate porque isso te causa danos. Por exemplo, diabético. Então, você não pode degustar chocolate porque sua glicemia vai aumentar, isso pode trazer uma série de transtornos. Então, o que é que você vai fazer? Você pode optar por não comer chocolate. Mas isso não significa que você deixe de desejar chocolate. Então, é exatamente essa a conotação que precisa se ter a respeito de orientação de desejo. A orientação de desejo, ela é íntima, ela é subjetiva. Agora, a exteriorização, a manifestação disso, aí tudo bem. Você pode manifestar ou não aquilo que você deseja, pode optar por outras situações. E no que diz respeito à orientação do desejo sexual, quem primeiramente nos trouxe alguma luz com relação a essa caracterização, essa diversidade de orientação do desejo, foi Kinsey. Em 1948, Kinsey fazia pesquisa com vespas e ele verificou que as vespas não se uniam, não se acasalavam apenas macho com fêmea. Era uma diversidade muito grande. E aquilo me confundiu, ele ficou curioso e quis saber se isso também ocorria com o ser humano. Então, ele elaborou um questionário, distribuiu nos Estados Unidos e teve esse resultado que está na tela. E, então, ele classificou a orientação do desejo sexual de acordo com as respostas do questionário nessas categorias, nesses níveis, e atribuiu de 0 a 6. E, excepcionalmente, quem não se encaixava nisso, ele caracterizou de X, tendo, portanto, uma categoria de assexual. De modo que, se nós observarmos bem para essa tabela, nós vamos observar que isto é bastante pertinente ao que nós vivemos, o que nós ouvimos, o que nós somos informados. Ou seja, isso aqui caracteriza, na minha percepção, melhor a orientação do desejo sexual do ser humano. De modo que ele chamou de 0, nível 0, aquelas pessoas que eram exclusivamente heterossexuais. Ou seja, cujo desejo tinha orientação, era direcionado apenas para a pessoa do sexo oposto ao seu. Se essa pessoa heterossexual, eventualmente, excepcionalmente, ela
direcionava desejo para a pessoa do mesmo sexo, então ela não era mais exclusiva heterossexual. Então, ela é heterossexual, eventualmente homossexual. E se esse desejo se tornava um pouco mais frequente, mas não dominante, então seria o nível 2, predominantemente heterossexual, embora com orientação de desejo homossexual com uma certa frequência. E quando essa manifestação, esse direcionamento desse desejo ocorria de forma equivalente para ambos os sexos, então aí ele caracterizou o nível 3 bissexual. Quando as pessoas nos questionários se apresentavam direcionando o seu desejo para pessoas do mesmo sexo, apenas pessoas do mesmo sexo, então ele caracterizou nível 6, exclusivamente homossexual. Quando era uma pessoa predominantemente com orientação de desejo homossexual, mas excepcionalmente, eventualmente, direcionava o seu desejo para pessoas de sexo diferente, então, era predominantemente homossexual, mas eventualmente hétero. E quando essa manifestação de desejo, esse desejo ocorreu de uma forma mais frequente para pessoas do outro sexo, então ele caracterizou nível 4, predominantemente homossexual, embora heterossexual com frequência. E deixou para aqueles que de repente não manifestam, não respondeu nenhuma manifestação, nenhuma orientação, o X é assexual. De modo que acredito que isso está mais próximo do universo da nossa diversidade, que é muito dinâmica, mas ao longo da nossa vida, das nossas orientações de desejo. Bem, e quem determina esse aprendizado, essas informações todas, elas são codificadas neuroquimicamente, neuroanatomicamente no nosso cérebro. E ele, então, é quem determina. Então, nossas imagens, sentimentos estão impressos em nosso cérebro, dão origem às emoções, sensações, coordenam nossos comportamentos e atitudes. Então, o cérebro, nesse contexto, ele se torna o órgão sexual mais importante. É ele quem determina, ele quem aceita, e ele quem responde, e ele quem autoriza. De modo que, se você recebe um estímulo qualquer, erótico, mas o cérebro não aceita, você não responde adequadamente. Então, é o cérebro, portanto, é o órgão mais importante. Porém, ele recebe essas informações das suas extensões periféricas, que são os sentidos: tato, visão, olfato, audição, gustação. E desses todos, o mais extenso, da cabeça aos pés, é o tato. Tegumento, pele, de modo que a pele está revestindo, a pele está revestindo todos os órgãos do nosso corpo, é o órgão sexual mais extenso do ser humano. Então, em um dos locais da pele, nós somos sensibilizados, nós somos chamados, somos convidados ao despertar sexual, ao intercurso sexual, à prática sexual, pelo contato, pelo estímulo de algum local ou de vários locais na pele. Isso significa que quem quiser insinuar, abordar, convidar alguém para um intercurso, para uma prática sexual, deveria começar sempre pela pele, o mais distante possível dos genitais, até ir se aproximando destes.
Bem, entretanto, em 1984, um casal, William Master e Virginia Johnson, com a ajuda da indústria, do governo americano, instalaram um laboratório para estudo da fisiologia sexual, da resposta sexual. E isso é o que mais se conhece hoje em dia. Não temos conhecimentos melhores, pesquisas melhor fundamentadas que a deles, de 1984. Entretanto, como eles tinham uma área para preparar essas pessoas, elas entravam no laboratório já excitadas para o coito, para a prática sexual, então eles ignoraram o que mobilizava essa preparação do corpo, que é o desejo, que Kaplan já havia contemplado. Então, por isso que nós estamos vendo nessa tela é uma manifestação do ciclo da resposta sexual idealizada por Marston Johnson e Kaplan. Então, o ciclo da resposta sexual que está mais adaptado aos homens, ao macho, mais do que as mulheres, ele se apresenta dessa forma. Ou seja, nós sentimos desejo, e isso por meio dos vários estímulos dos sentidos, e esses estímulos vão ao cérebro, se for aceito, então isso se desenvolve no desejo, e esse desejo vai, então, mobilizar todo o organismo fisiologicamente por meio de neurotransmissores, neurohormônios, e vai preparar esse organismo para esse encontro, para esse acasalamento. Essa preparação se chama excitação. E se esse desejo é mantido ou progride essa excitação também, de modo que a excitação é diretamente proporcional ao desejo que se tem. E chega um determinado momento que você acredita, vai acontecer uma coisa maravilhosa, esplêndida, eu vou gozar, mas você ainda não fez isso. Isso, para a Marston Johnson, chama-se platô, e que é uma das bases anatomofuncionais para o tratamento da ejaculação rápida. Se você consegue identificar isso e interromper aquilo que você está fazendo nesse momento, e você termina se condicionando, se acostumando, e você pode retardar o orgasmo. Porém, se você continua aumentando os exercícios do desejo, então você vai ter uma explosão de sensações e também de contrações musculares no corpo, principalmente na base dos órgãos sexuais, o que nós chamamos de orgasmo. E daí, então, volta tudo gradativamente a um estado anterior ao desejo, à excitação, que é chamado de resolução. Nos homens, eles geralmente, principalmente o homem adulto, ele precisa de um certo tempo para se repolarizar novamente e voltar a ter um novo ciclo. De modo que não é tão comum no homem adulto, jovem e não, ele ter a possibilidade de ter orgasmos múltiplos consecutivos sem esse espaço, sem esse tempo. Portanto, os homens não precisam ficar preocupados, é considerado normal até 2 horas de período refratário, para voltar a ter energia, para atender aos estímulos, aceitar e responder.
enquanto que as fêmeas não. E aí entra Rosemary Basson, em 2002, mostrando que a fêmea ela tem uma estimulação, um ciclo mais cíclico, diferente desse traçado mais lineado, mais no Johnston. De modo que a fêmea ela pode circular muito tempo aqui no desejo e segurar isso aqui, mas ela pode progredir para uma excitação e, dependendo desse desejo, se continua, se os estímulos perduram e progridem, ela vai chegar à satisfação. Por uma questão cultural, a fêmea precisa de uma intimidade para que ela, e isso praticamente no mundo todo, a fêmea aprende a ser cultuada de modo que ela precisa desse momento de intimidade após a satisfação, após o orgasmo, para facilitar o novo ciclo. E esse ciclo, isso aqui pode acontecer, por exemplo, essa satisfação emocional e física, que é o orgasmo, isso aqui pode ocorrer uma vez tendo ocorrido o primeiro orgasmo e ela continuar sendo estimulada adequadamente, ela pode ter outros orgasmos sucessivos sem aquele período refratário. Modo que a fêmea, ela biofuncionalmente é preparada para ter orgasmos múltiplos. De modo que macho nenhum precisa ter medo da fêmea gozar e não querer mais, desde que ele saiba estimulá-la, desde que ele mantenha um estímulo adequado, ela vai ter inúmeros orgasmos. Então, ele pode ficar contemplando, presenciando, isso é uma outra técnica que retarda, segura mais, faz com que ele possa dominar melhor a sua ejaculação. Para Cavalcante, o ato sexual, ou seja, a resposta sexual, resume-se no composto binário de fricção e fantasia. Mais fantasia do que fricção. E a fantasia está no cérebro, na mente, mostrando a grande importância da mente na condução da resposta sexual. Desejo, ele pode ser espontâneo e ele pode ser motivado. E aqui convém ressaltar que o desejo na mulher, o desejo feminino, o desejo espontâneo, ele ocorre mormente em 3 momentos. No período fértil, é estimulado prioritariamente pelos hormônios que se desenvolvem naquele momento, no período fértil, grande pool de estrogênio, mobilizando essa mulher para o encontro, abrindo mais essa mulher para o encontro. No momento da conquista, quando tudo é novidade, a curiosidade, o encantamento, é o momento que a mulher também desperta muito desejo espontâneo com facilidade. Ou, se de repente a mulher está numa relação, a relação não começou a não ficar tão boa, ela se desinteressa, se separam, mas aí bate a saudade, se arrepende, volta, uma reconquista. Então, esses 3 momentos, nós vamos estar percebendo desejo espontâneo na mulher. Fora disso, o desejo precisa ser motivado, de modo que o homem precisa ser educado para isso, porque ele fica esperando que essa mulher tenha desejo espontâneo todo dia. Ela não vai ter numa relação estável, principalmente quando estão morando juntos, por várias situações que são do conhecimento de todos, acredito eu. Então, o desejo motivado, isso todos deveriam saber, isso nós deveríamos, acredito que é dever nosso, principalmente formadores de opinião, de estar informando isso para a população toda, porque eles normalmente não sabem. Tá? E ficam aguardando, se decepcionam, se frustram e criam os conflitos.
Até porque homem, por ter produção muito maior de testosterona, a testosterona, ela induz as fantasias com muito mais facilidade, e como a testosterona é um hormônio característico prioritariamente do sexo masculino em grandes quantidades, a mulher em uma quantidade bem menor. Então, o homem tem muito mais fantasia, ele tem muito mais possibilidade de desenvolver desejos com muito mais frequência. E daí a importância de saber que o desejo motivado, ele depende de fantasia, como já mostrou Cavalcante, um ambiente favorável, e contatos eróticos, principalmente na pele. Uma vez esse desejo sendo aceito, ou esses estímulos sendo aceitos e se transformando em desejo, a liberação de uma série de neurotransmissores e neurohormônios que vão mobilizar todo o organismo para esse encontro. E vai acontecendo nesse organismo alterações, como essas que estão na tela, o que caracteriza a excitação. Chamo a atenção, e isso é importante, porque se nós perguntarmos a Lures qual o tamanho de um pênis, com facilidade nós vamos ter resposta. Mas se perguntarmos qual a profundidade, o comprimento de uma vagina, nem elas, nem eles sabem. E é importante que a gente informe, chame a racionalização. Que pênis não tem 15 centímetros, não tem 20 centímetros, não tem... Ele é apresentado cada vez mais quilométrico, mas ele não é desse. O pênis, normalmente, portanto, o pênis flácido, pênis não excitado, ele mede praticamente o mesmo comprimento de uma vagina não excitada. Porém, homens e mulheres dificilmente veem pênis flácido. Eles fazem questão de ver, de perceber os seus pênis quando estão eretos. Entretanto, o que faz com que tudo isso aconteça, ou seja, o processo de excitação aconteça, e nesse processo de excitação a ereção e a distensão vaginal e lubrificação, é a excitação. Mas não há excitação sem desejo. Portanto, é necessário que haja estímulo de desejo para que essa vagina ela se distenda, ela se lubrifique e esse pênis não seja traumático, porque a vagina não distendida, assim como o pênis não ereto, medem em média 8 centímetros, entre 7 e 10 centímetros de comprimento. E um pênis ereto qualquer mede em torno de 15 centímetros. No Brasil, a média 14, mais ou menos 2 centímetros. Então, mesmo assim, para uma vagina de 8, de 10 centímetros, vai machucar. Considerando que a uretra, ela corre por cima da vagina, onde o teto da vagina e a assoalho da uretra, se machuca a vagina, machuca a uretra e, consecutivamente, favorece infecções, não só vaginais, como infecções uretrais, infecções urinárias, além de, uma vez traumatizando as penetrações do coito sendo desconfortável, isso cria uma percepção mental associada à relação sexual ruim, de modo que o desejo dificilmente termina sendo desenvolvido. A ereção peniana, impondo a excitação,
O platô, que é o máximo de extensão vaginal, da preparação orgânica, da ereção peniana, é o momento que se acredita, vou gozar, é esse momento que se aproxima iminente do orgasmo, e o orgasmo, com as suas manifestações anatomofuncionais. Então, retração do clitóris, contrações vaginais, contrações involuntárias, e não só da vagina, como do abdômen, e essa contração é importante para pressionar esses vasos e devolver esse sangue periférico dilatado para a circulação central. Senão, se a mulher não tem orgasmo, ou mesmo o homem não tem orgasmo, esse sangue ele ainda fica por bastante tempo nesses vasos periféricos, transudando para a cavidade peritoneal, encharcando esses órgãos pélvicos, causando desconforto, peso ou dor. Então, contrações do deferentes, fechamento do esfíncter vesical, ejaculação e orgasmo. E aí, então, a resolução, que é a volta, regressão daquele estado para o estado anterior à excitação. Bem, diante disso, é entendível, ou facilmente entendível, que a atividade sexual dessa forma que foi apresentada, respeitando essas exigências, essas necessidades orgânicas e psicológicas, ela vai nos trazer, ou deve nos trazer alguns benefícios. E segundo Jacob et al., é uma pesquisa bem recente, agora de março de 2020, publicada pelo The Journal of Sexual Medicine, diz que a atividade sexual frequente, livre de traumas, está associada a uma infinidade de benefícios para a saúde física e mental. A frequência e qualidade de atividades sexuais protegem contra eventos cardiovasculares na terceira idade. Mas não apenas na terceira idade. A frequência de relações sexuais tem sido mostrado associação com redução de eventos coronarianos fatais, câncer de próstata e mama, em estudos usando desenho longitudinal ou o caso controle. Em relação à saúde mental, a atividade sexual frequente mostrou-se associada a maior desfrute da vida, ou seja, maior qualidade de vida, bem-estar e função cognitiva. Smith, Frankel e Arnold, em 1997, fazendo uma pesquisa multicêntrica, eles disseram que 2 ou mais orgasmos, encontraram que 2 ou mais orgasmos por semana aumenta a longevidade. Por todos os benefícios que a excitação até o orgasmo pode proporcionar ao organismo de uma forma geral, corpo-mente. Cavalcante diz que o orgasmo é o maior reforçador da apetência erótica, ou seja, se você não quer perder desejo, tenha orgasmo. Komisaruk, em 2006, disse que orgasmos são bons para a saúde, exceto um percentual pequeno de homens e talvez mulheres com doenças cardíacas. Porque a excitação na evolução do orgasmo aumenta a pressão, de modo que é comum se encontrar pessoas com pressão alta e que têm desejo hipoativo, uma forma de proteção. Ou não tem ereção, ou tem ejaculação rápida, tudo isso como forma de proteção. A atividade sexual com orgasmos melhora a intimidade, melhora a imunidade de mulheres com AIDS. Esse foi o tema da minha dissertação de mestrado em 2016. Bem, o outro cenário que nós vamos
está contemplando é o cenário que motivou esse tema, que é o Covid, a doença causada pelo Severe Acute Respiratory Syndrome Related Coronavirus, desculpem, 2. E a doença, portanto, Coronavirus Disease, ou doença causada pelo coronavírus, de 2019. Portanto, Covid-19, dada pela... Essa denominação foi dada pela Organização Mundial de Saúde em fevereiro de 2020. É sabido que os primeiros casos que se tem notícia ocorreram em Wuhan, região central da China, em dezembro, e rapidamente se encontrou na Europa, depois da toda a parte do mundo, pessoas contaminadas, apresentando essas características, evoluindo ou não para óbito, de modo que a Organização Mundial de Saúde, em março de 2020, declarou o que antes era uma epidemia, porque era restrito recentemente, uma pandemia. O período de incubação do SARS-CoV-2 ocorre entre 2 e 14 dias. A transmissão é feita por secreções e excreções respiratórias, embora que já tenha sido encontrado o vírus nas fezes e recentemente no sêmen, embora não suficiente para se considerar como uma doença de transmissão, uma infecção sexualmente transmissível, porém, em algumas situações é necessário que se tenha cuidados. Fatores de vulnerabilidade, portanto, exposição a espirros e tosse, contato pessoal direto ou próximo com pessoas infectadas, ou seja, menor que 1 metro, 1 a 2 metros, em sala fechada, sem equipamentos de segurança. Colocar objeto contaminado à boca, olhos ou nariz, levar a mão à boca antes de higienização adequada, principalmente após cumprimentar pessoas infectadas ou tocar em superfícies e objetos contaminados. Então, isso nos deixa vulneráveis, ou seja, nos deixa mais expostos ao Covid-19. Voltado à doença, a doença é causada pelo SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria dos pacientes com Covid-19, cerca de 80%, podem ser assintomáticos, e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por apresentar dificuldade respiratória, e desses casos, aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória. Daí, alguns cuidados devem ser observados para evitar o contato e o desenvolvimento do SARS no organismo causando o Covid. Então, um deles, lave com frequência as mãos até a altura dos punhos com água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70. Isso é básico, isso acredito que todos já sabem. Porém, é necessário aprender esse conhecimento, senão ele se torna apenas uma informação e não um hábito, não um processo educativo. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço, com o braço e não com as mãos. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos, como já indicado. Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando.
Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável, sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto. Então, e como vocês percebem, não, termina comprometendo os contatos sexuais mais íntimos, costumeiros. Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças. Ainda, como prevenção, não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas, igrejas, ou seja, aglomeração. Se puder, fique em casa. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos, e fique em casa até melhorar. Durma bem e tenha uma alimentação saudável. É importante que você tenha a sua imunidade bem desenvolvida, bem construída, porque isso te protege também, uma vez você se contaminando na questão da evolução. Utilize máscaras. Essa é a camisinha do momento. Utilize máscaras caseiras ou artesanais, feitas de tecido, em situação de saída de sua residência ou em situação de contato com outras pessoas, sempre respeitando o espaço de 1 a 2 metros, mesmo usando máscara. E para que a máscara seja realmente protetora, assim como a camisinha o é para as infecções sexualmente transmissíveis, é necessário que seja usada corretamente. Então, é necessário aprender a usar máscara, de modo que, eu estou lembrando aqui, ao nosso querido presidente Bolsonaro não é uma referência para o uso de máscaras. E muitas outras pessoas. Eu estou falando em Bolsonaro porque, como ele é o presidente, então eu acredito que não tem quem não conheça. Então, usar máscara corretamente, ela protege. Usar máscara incorretamente, ela não protege. Com relação ao Covid, uma pesquisa recente, talvez uma das pesquisas mais recentes, ou pelo menos que eu encontrei, um estudo transversal realizado entre 13 e 15 de maio, na China. A coleta de dados foram de 600 homens e 600 mulheres sexualmente ativos entre 18 e 45 anos. Os questionários auto-aplicáveis online, via plataformas de mídia social. 305 homens, 50,8%, 248 mulheres, 41,3%, completaram o questionário. Critérios foram utilizados como critério de exclusão desses que completaram, participante ou parceria sexual com doença sistêmica, transtorno mental, infecção sexualmente transmissível, disfunção sexual, uso de drogas que alteravam a função sexual, homossexualidade, bissexualidade, grávidas e lactantes. Total, portanto, de incluídos, 459 indivíduos, 270 homens e 189 mulheres. Nós vamos ver na tabela que eu vou apresentar em seguida, que eu fiz um recorte da tabela, mostrando apenas os dados relativos à sexualidade. Lá tem risk sexual behavior, deve ser entendido com inconsistência no uso de camisinha, parceiros sexuais casuais ou múltiplos parceiros. Então, isso, quer dizer, o uso incorreto de camisinha,
parceiros sexuais casuais e múltiplos parceiros é o que é considerado de risk sexual behavior, na tabela que nós vamos ver agora. Então, número de... Isso durante a pandemia Covid. Se verificou desses 459 incluídos na pesquisa, 270 masculinos e 189 femininos, quando verificado o número de parceiros sexuais, se verificou que a maioria ou não mudou o número, portanto, unchanged, ou reduziu o número, e aqui está. Tanto homens quanto mulheres. Com relação ao desejo sexual, também ou não mudou ou diminuiu na maioria dos participantes, homens e mulheres. Com relação à frequência sexual, também ou não mudou ou reduziu na maioria dos homens e mulheres participantes. Como vocês estão vendo nessa parte selecionada, com um retângulo azul. Com relação à satisfação sexual, ou não alterou ou diminuiu também na maioria dos participantes. No que diz respeito ao risk sexual behaviors, não mostraram nenhum dos riscos a maioria dos homens e mulheres, e tinham reduzido, em consequência da pandemia, reduziram o risco, a maioria dos que tinham antes riscos sexual behaviors. Diante disso, nós observamos alguns impactos da Covid, não só mostrado na tabela, mas a Organização Mundial de Saúde reconheceu que as medidas de auto-isolamento, em consequência da prevenção da contaminação com SARS-CoV-2, distanciamento social para a prevenção do Covid, podem resultar em pessoas mais ansiosas, zangadas, estressadas, agitadas e afastadas, e, consequentemente, também podem ter um impacto negativo na saúde física. O surto do Covid e uma série de medidas restritivas de controle tiveram muitos efeitos negativos sobre os indivíduos e a sociedade. A população pode sofrer restrição de atividades, pânico, transtornos mentais, perdas de parentes, situação de risco de vida, desemprego, rendas reduzidas, separação de suas famílias ou parceiros. Assim sendo, convém refletirmos um pouco sobre as nossas práticas sexuais, o que provavelmente, ou que deveríamos estar assimilando, como deveríamos nos comportar, tanto para nos protegermos do SARS-CoV-2, ou seja, desenvolver a infecção Covid, como proteger as pessoas que dizemos que amamos, que estamos interessados e que desejamos sexualmente. Então, em primeiríssimo lugar, uso correto de máscara no cotidiano. Confiança mútua, isso numa relação sexual ou num compartilhamento sexual presencial. Tá? Então, é necessário que usemos corretamente máscara no dia a dia para podermos sermos confiáveis para nos aproximarmos fisicamente. Confiança mútua, ou seja, é necessário que nos tornemos confiáveis.
E para nos tornarmos confiáveis, é necessário que desenvolvamos e pratiquemos respeito para com nós mesmos, para com os outros, para com os nossos parceiros, nossas parceiras, afeto, admiração. Então, essa confiança mútua, ela envolve, ela compõe respeito, afeto e admiração. Conversar sobre desempenho sexual, ou sobre sexo, sexualidade, a vida, como você se percebe, se apresentar. Esse é o momento, você está ali confinado, você está ali isolado com o seu parceiro, com a sua parceira. Então, aproveite o momento para puxar essa conversa, para estar se apresentando melhor, para que você possa ser melhor conhecido e possa se relacionar melhor. Construir maior intimidade e sintonia entre o casal. Preferir relações sexuais antes de dormir. Por que antes de dormir? A mulher está sexualmente mais acessível, e isso eu estou falando para relações, para compartilhamento sexual heterossexual, homens e mulheres. Então, a mulher, ela está sempre mais acessível para a abordagem, para o estímulo sexual, quando ela estiver acordada. Ela responde melhor, ela produz mais estrogênio, ela lubrifica melhor, ela aceita mais. Depois que ela dorme, seu nível de estrogênio cai muito, ela tem dificuldade de responder. Higiene corporal com água e sabão, sabonete, indispensavelmente antes das relações sexuais. Isso que nós estamos pensando em prevenção. Mas ainda pensando em prevenção, é importante que façamos essa higiene também depois de concluído o intercurso sexual. Aproveitar o melhor do partner. Então, promova o outro, promova a outra. Então, aproveite o melhor de cada um, porque isso é que te estimula a desejá-lo ou desejá-la outra vez. Então, sinta prazer, tenha orgasmo. Não se tem relação sexual para dar orgasmo, para dar prazer. Ninguém dá. Se fosse possível dar, a gente venderia, porque não tem coisa melhor do que sentir prazer. Então, sinta prazer. É sentindo prazer que você dá prazer, que você significa o outro, que você promove o outro. Portanto, não se preocupe em dar prazer. Se preocupe prioritariamente em aproveitar o melhor que o outro ou a outra tem para te oferecer, para que vocês juntos possam sentir prazer e então festejar a promoção mútua. Tanto para quem tem compartilhamento compartilhado, como para quem tem compartilhamento isolado ou tem práticas isoladas. Então, outras sugestões, outras opções são viáveis nesse momento e são bem protetoras, desde que você mantenha esses objetos sempre higienizados, sempre limpos, mesmo sendo particulares, sendo privativos, e principalmente se não for. Então, a atividade sexual virtual é uma possibilidade para que você possa praticar, colocar o seu desejo em atividade e possa aproveitar de todos os benefícios que o desempenho sexual pode te trazer, sejam ele de natureza biopsíquica. O telefone erótico, uma outra sugestão. E aí as várias possibilidades que o celular hoje, além de simples de servir como simples objeto de comunicação auditiva, mas ele também serve como tem
comunicação visual, então te oferece muito mais possibilidades de relacionamento com pessoas próximas, distantes. Isso depende, como diz Cavalcante, relação sexual se resume em fricção e fantasia, mais fantasia do que fricção. Então, a masturbação, importantíssima, não só enquanto exercício de autoconhecimento, conhecimento do próprio corpo, conhecimento erótico, mas também de disponibilidade para o outro. Porque se você não se conhece, o que é que você vai apresentar para o outro? Então é importante a masturbação enquanto processo de conhecimento e também enquanto processo de autossatisfação, considerando que a fantasia, considerando que a sua mente, ela pode trazer para esse momento masturbatório, esse momento de autocontato erótico, quem você quiser. Brinquedos eróticos disponíveis, então esse é um momento de estar utilizando, colocando, considerando que a fantasia é importante, esses brinquedos eles podem valer muito nesse momento. Utilização de bonecos infláveis, de bonecos de silicone, cada vez mais perfeitos, mais próximos do que se fantasia, do que se quer. Robôs eróticos, também cada vez mais aperfeiçoados, mais próximos do ser humano. Enfim, busque, seja como for, investir a sua energia em atividades prazerosas, seja elas de cunho erótico, sexual ou não. Porque uma vez o seu corpo estando satisfeito, essa energia ela fica mais resolvida, esqueci agora o nome, mas ela fica melhor, fica mais quieta, e você não se torna tão inquieto, tão ansioso, tão medroso. Isso vai te dar energia para continuar vivendo nesse período de pandemia e vivendo muito bem. Então, aproveite o que você sabe, o que você pode aprender, o que a natureza te oferece. Então, procure investir a sua atividade, a sua energia em atividades muito prazerosas, tipo esporte, caminhadas, entrar em contato com a natureza, se você gosta, dançar, pintar, desenhar, ler, viajar em leituras. Procure ler coisas que sejam extremamente prazerosas, interessantes, que você consiga viajar, fantasiar de forma muito agradável. Relaxe, medite, faça máscaras, faça alguma coisa de útil para alguém, que sirva para alguém, que isso te traduza, que isso te devolva uma grande sensação prazerosa. E se você está satisfeito, você tem menos necessidade de buscas por parcerias, e muitas das vezes parcerias arriscadas. Aprenda a tocar, se sabe, toque. Enfim, procure coisas que te dêem muita alegria. Muita alegria. Sorria muito. Sorria com você, sorria com os outros. Invente coisas para você sorrir. O sorriso estimula a imunidade. Segundo o portal Mercado Erótico, numa live apresentada pela revista Super Interessante em 18 de junho, houve um aumento de 50% de vendas de vibradores e géis de massagem em sex shopping, nesse período de pandemia,
e um aumento significativo entre 38% e 61% de acesso ao site de pornografia. Então, minha gente, eu estou acabando essa apresentação. Eu tentei correr para dar tempo da gente poder conversar, quem quiser fazer alguma colocação, quem quiser fazer alguma pergunta, aqui estão as referências bibliográficas dessa apresentação. E sorria muito. Sorria e goze. Essa talvez seja a melhor palavra de ordem desse momento, desse encontro nosso. Sorria e goze. Isso te prepara melhor para enfrentar o mundo. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Foi excelente. Temos muitos elogios aqui no chat do senhor. Queria agradecer primeiro ao senhor pela disponibilidade do tempo, por compartilhar todo o seu conhecimento conosco. Todo não, né? Parte dele, desculpa. E não sei se por causa da temática ser um pouco de tabu, mas a gente não teve dúvida no chat, mas uma pessoa veio no privado pedir para fazer a pergunta. Não vou citar o nome, né, justamente por causa disso, e a pergunta foi sobre a questão das zonas erógenas. Se isso é por causa de acúmulo de nervos ou alguma coisa do tipo. Olha, nós temos distribuído no nosso corpo, né? Daí a pele ser o órgão mais extenso da sexualidade, o órgão sexual mais extenso, porque na pele estão distribuídas inúmeras terminações sensitivas que captam os vários estímulos térmicos, táteis, até vibrações sonoras, de modo que lógico que cada pessoa é um universo individual. Então, algumas pessoas têm terminações sensitivas mais concentradas em determinados locais que outras, de modo que nós poderíamos estar citando, por exemplo, o pavilhão auricular, nuca, mamas, abdômen, a região umbilical, ao redor do umbigo, virilha, a região genital e no sexo masculino, os escrotos, a glande, e no sexo feminino, o prepúcio do clitóris e clitóris e grandes lábios. Mas, enfim, a região anal também, tanto para homens quanto para mulheres. Então, nós vamos encontrar isso na maioria, mas isso não significa que as pessoas não possam desenvolver, desde que estimulem determinadas áreas, não possam desenvolver áreas erógenas em qualquer parte do corpo. Então, cada um. É importante, e daí a importância da masturbação, porque pela masturbação você utiliza uma fantasia e você então vai se tocando e você pode descobrir e ou estimular áreas que antes não eram tão estimuladas, que não eram tão erógenas e passam a ser. Então, a importância é que cada um busque esse autoconhecimento para se apresentar, para se colocar à disposição no momento desses encontros eróticos, no momento dos seus encontros sexuais. Certo. Doutor, não tivemos mais nenhuma dúvida. Como eu disse para o senhor, não sei se foi por causa da temática ser um pouco de tabu, o pessoal pode ter ficado um pouco receoso ou com vergonha. Queria só agradecer mais uma vez, né, pela presença do senhor, agradecer em nome da coordenação, em nome de toda a comissão organizadora da jornada, agradecer a presença de todo mundo aqui, e se o senhor tiver alguma consideração final, pode ficar à vontade. Lógico. Eu quero agora, então,
agradecer penhoradamente a você, Fernando. Sem você, você sabe disso, sem você, eu não apresentaria, porque eu estou na alfabetização do processo. Então, eu quero te agradecer penhoradamente pela ajuda que você me deu, tanto na semana passada, na disponibilidade de estar me assessorando e de ter dado, espero que tudo certo nessa apresentação. Quero mais uma vez agradecer a coordenação e todo o corpo docente, discente da Universidade Federal do Maranhão, Campus Imperatriz, e todos os servidores e todas as pessoas que participaram desse momento de construção, esse momento de reflexão. Muito obrigado. Perfeito. Professor, então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado à presença de todos. E eu vou encerrar aqui, tá ok?